Boa tarde, turma 100. Como for de final de semana, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde e paz. Vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática sobre as operações com conjuntos, né, no produto cartesiano, ok? Nós já vimos na primeira aula, onde A cartesiano B era igual a, formado por um par ordenado, onde o primeiro elemento pertence a A e o segundo pertence a B. Vimos no finalzinho da aula que A, produto cartesiano de A vezes B, é diferente do produto cartesiano de B vezes A. Não vimos isso? Vimos. Agora nós queremos fazer o produto cartesiano de A ao quadrado e B ao quadrado. Ora, A ao quadrado é A vezes A. Se o conjunto A é 1, 2, 3, 4, o próximo conjunto A são os mesmos elementos, 1, 2, 3, 4. No conjunto B, nós temos 2, 3. Se eu quero B ao quadrado, também vai ser B vezes B, ou seja, 2, 3, 2, 3. Então, nós vamos fazer o produto cartesiano de A ao quadrado. Então, eu trouxe aqui para baixo, ó, A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. Quem vai ser o primeiro elemento? 1 do primeiro A com 1 do segundo A, que na realidade são os mesmos elementos. Então, vai ficar 1, 1. É como se você pegasse aqui e repetisse, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aí aqui, ó, 1, 1, ó, 1, 1, 1, 2, aliás, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Depois, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Depois, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Ou então, para que não paire nenhuma dúvida, você pega o 1 e repete de novo. Ó. 1, 1. Aí vai ficar 2, 1, 3, 1, 4, 1. Aqui é porque não está na ordem, ó. Mas não é que esteja errado. Está tudo correto. 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4. Se você ver isso aqui, você vai prestar atenção. Ó, 1 com 4. Tem que ter 1 com 3. Ó. Depois pega 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4. Depois 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3 e 3 com 4. Depois 4 com 1, 4 com 2, 4 com 3 e 4 com 4. Pode observar bem aqui, ó, 4 com 4, 3 com 4, 2 com 4. Se não estiver na ordem, não tem problema. O importante é que os elementos que estão entre parênteses estejam na ordem. Ó. 1 com 1, 1 com 2, deixa eu observar, está aqui 1 com 2, ó. 1 com 3, está bem aqui, quer ver? Ó. 1 com 3 e 1 com 4, está bem aqui 1 com 4. E por 2 com 1, está aqui, ó. Por 2 com 2, está bem aqui, ó. 2 com 3, pode observar que tem que 2 com 3 e assim sucessivamente. Então, quando eu quero o conjunto A vezes o próprio conjunto A, você vai ter um par ordenado com os mesmos elementos daquele conjunto. Para o conjunto B, ó, tem o B ao quadrado, que é B vezes B. Então, vai ficar o 2 com 2, tá? 2 com 3, 3 com 2 e 3 com 3. Esses aqui estão em ordem. Aqui está fora de ordem? Tá, mas apenas os pares ordenados. Os elementos dos pares ordenados estão em ordem. Para você prestar bem atenção, tá? Então, se eu tenho produto cartesiano de A vezes A, vai ser os próprios elementos, tanto para X como para Y. Tá? No B com B, ó, fica B ao quadrado. 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Então, gente, nós vimos que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Vimos que o A cartesiano A são usados os próprios elementos. E o B cartesiano B também usados os mesmos elementos do produto cartesiano de A de B vezes B. Nós vamos ver agora a relação cartesiana, ou seja,
Dentro do produto cartesiano, nós temos uma relação matemática. Diz o seguinte, dado um produto cartesiano A vezes B, denomina-se a relação de A em B qualquer subconjunto de A cartesiano B. O que é isso? Vai ser dado um conjunto A, um conjunto B. E vai ser dado uma sentença matemática, e a partir desses cálculos que se fizer, nós vamos encontrar outros elementos. E aí nós vamos fazer a relação entre o conjunto A com B, baseado nessa relação matemática. Pode ser essa aqui, pode ser qualquer outra. O importante é que nós vamos ter uma relação, ou uma equação, né, onde nós vamos pegar sempre o valor de x e substituir na equação. Daí a gente tira a relação. Então, no problema dado, o conjunto A é menos 1, 1 e 2, está bem aqui, ó. Eu baixei para cá. Conjunto B, menos 3, 2 e 3. Então, quem é o produto cartesiano de A com B? Menos 1, menos 3, menos 1 com 2, menos 1 com 3. Depois 1 com menos 3, depois 1 com 2, depois 1 com 3. Depois 2 com menos 3, depois 2 com 2 e depois 2 com 3. Então, nós temos aqui os pares ordenados. Agora nós vamos pegar a equação e resolver para que se encontre os pares ordenados em função dessa equação. O que vamos fazer? Pegar os elementos do conjunto A, que são x, substituir na equação e encontrar o valor de y, que provavelmente não são os mesmos elementos que estão no conjunto B. Como é que se faz isso aí? Eu trouxe a equação para cá, para baixo. Vou pegar os valores de x, que são os valores do conjunto A. Para x igual a menos 1, para x igual a menos 1, eu vou substituir na equação. Fica 2 vezes menos 1, menos 1. Ora, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3. Então, nós já temos o primeiro valor para x igual a menos 1. Substituindo na equação, encontrei menos 3. Logo, esse par ordenado vai ser x igual a menos 1. E o valor que eu encontrei de y igual a menos 3. Temos o primeiro par ordenado. Para x igual a 1, faça a mesma coisa. 2 vezes 1, menos 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Tem o segundo par ordenado, que vai ser 1 e 1. Ou seja, um valor que a gente substitui, outro valor que a gente encontra no cálculo. Tá ok? Vamos para o terceiro elemento. Para x igual a 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1 dá 3. Temos o terceiro par ordenado, 2 e 3. Tá ok? Então, agora, o que vai me interessar são os pares ordenados encontrados através do cálculo. Então, quem vai ser a relação? Menos 1, menos 3, está bem aqui, ó. Menos 1, menos 3. Menos 1 e 2. Aliás, esses valores aqui foram todos os que já nós encontramos, não foi? Foi. Agora vamos ver o que vai acontecer. Quem são os pares ordenados nesse problema? Trazer isso aqui para cima para não fazer confusão. E vamos para a relação de A cartesiano B em função da equação. Quem for o primeiro par ordenado, bem aqui, ó, menos 1 e 3, está bem aqui. Para o segundo, 2 e 3. Agora, 1 e 1, ó. Nós temos 1 e 1 desses cálculos? Não temos. Se não temos, ele não pertence ao produto cartesiano A vezes B. Portanto, nosso par ordenado, nossos pares ordenados, que vai servir, é só menos 1, menos 3, 2 e 3. Nós encontramos 1 e 1, mais 1 e 1, se você observar, ó, não está nessa relação bem aqui, ó. Aqui tem 1 e 1? Não. Ó. Tem menos 1 e menos 3, está bem aqui, ó. Isso aqui foi que nós tiramos o par ordenado do produto cartesiano A vezes B. Temos menos 1 e menos 2, mas aqui no cálculo não aparece, então ele não serve. Menos 1 e 3 tem também, mas aqui no cálculo não aparece. Só vai ter quem?
2 e 3, tá bem aqui, ó, 2, 2 e 3, ó. Então, esses dois pares ordenados servem para essa relação. O 1 e 1 que nós encontramos não tem na relação, logo não serve. Então, a relação entre esses conjuntos, através daquela equação, é menos 1, menos 3, 2 e 3. Pois 1 e 1 que nós encontramos aqui no cálculo, cadê o 1 e 1? Tá bem aqui, ó, 1 e 1. Ele não pertence ao produto cartesiano A vezes B. Portanto, nossos pares ordenados são só esses dois. Vamos pegar esses dois pares ordenados e representar no diagrama de Venn. Eu tenho conjunto A, menos 1, 1 e 2, que foram os valores dados. No conjunto B eu tenho 3, 1 e 3. Quem é os pares ordenados? Menos 1 e menos 3. Ó. O outro 2 e 3. O 1 e 1 não faz parte. Portanto, nós só temos esses dois pares ordenados que faz parte desse produto cartesiano A vezes B com a relação matemática 2y igual a 2x menos 1. Então, quando eu tenho a relação matemática, eu tenho que pegar os valores do conjunto A, substituir na equação e encontrar outros valores. A partir daí, eu tenho essa relação matemática. Outra maneira de representar uma relação é por meio do plano cartesiano ortogonal, que consiste em um plano com dois eixos perpendiculares, x e y. O eixo x é colocado no plano horizontal e é chamado de abscissa. O eixo y fica na vertical, chamado de eixo das ordenadas. Isso nós falamos lá na primeira aula, não foi? Foi. Então, nós vamos pegar agora esses valores encontrados através da relação matemática e substituir no gráfico. Olha como fica o gráfico. Primeiro, nós temos que saber que o gráfico do eixo cartesiano ele tem primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Ele gira, o ponto gira no sentido anti-horário, nós vimos isso. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. O primeiro ponto, ó, ponto AB, esse A é chamado de abscissa, que é o primeiro elemento, e o segundo é chamado de ordenada. Vou pegar aqueles pares ordenados, ó. Quem são esses pares ordenados? Pares ordenados através da relação matemática é menos 1, menos 3, 2 e 3. Ó. Menos 1 eu vou colocar aqui no eixo x, ó, à esquerda do eixo y, e menos 3 abaixo. Ó. Passo uma paralela ao eixo y e uma paralela ao eixo x. Onde elas se encontrarem é esse ponto que nós queremos, ó, menos 1 e menos 3. Ó. Então, menos 1 à esquerda, que é negativo, e menos 3, negativo abaixo. Então, fica menos 1 e menos 3. Passo uma paralela ao eixo y, uma paralela ao eixo x. Onde elas se encontrarem é o ponto que eu estou procurando. Tá ok? Agora, 2 e 3, ó, tem o ponto 2 e tem o ponto 3. Todos os dois são positivos, fica à direita do eixo y e acima do eixo x. Passo uma paralela ao eixo y e uma paralela ao eixo x. Onde elas se encontrarem é o ponto que eu quero determinar. Então, assim nós temos, ó, o eixo cartesiano, o ponto menos 1 e 3 e o ponto 2 e 3. Então, nós podemos representar através do eixo cartesiano esses pares ordenados e podemos encontrar através da sentença matemática, que foi o que nós fizemos aqui, ó, através do diagrama. Após calcular os valores, representamos através do diagrama, tá? E podemos representar através do eixo cartesiano que está aqui, ó. Então fica fácil, né? Tá ok? Deu para entender? Ah, professor, não entendi. Tá. Foi dada uma relação matemática, y igual a 2x menos 1. Eu pego todos os elementos do conjunto A, que são x, e vou substituir na equação. Substituir no primeiro caso, 2 vezes menos 1, não foi? Menos 1 dá menos 3. Ó. Então, eu tenho o valor menos 1 para x e o menos 3 para y, que foi o calculado. Para x igual a 1, ficou 2 vezes 1, mais 1, é isso? Isso aqui, vamos ver na equação. A equação é y igual a
2x menos 1. Só que o segundo elemento é menos 2. Então ficou, ó, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 4 que deu. Mais 4 com menos 1 dá 3. Ó. Então nós temos esses pares ordenados de acordo com a equação dada, tá ok? Vamos só ver mais aqui um exercício. Representamos através do diagrama e através do eixo cartesiano. Outro exercício, ó. Conjunto A, eu tenho A, B, C, é como se fossem números. B, 1, 2, 3. Quem são os pares ordenados? Ó, vai ficar A1, A2, A3, A4. Então, tá aqui, ó, A1, A2, tá? Não, ele pede o seguinte, ele deu essa relação aí, ABC, 1, 2, 3, 4. Aí, ó, ele pede aqui, ó, A, R, A1, B3, C4. Ele pede aqui, em um plano cartesiano, localiza os seguintes pontos. 3, 1, não, isso aqui já é outro. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? A1, A2, A3, A4. D1, D2, D3, D4. Podemos construir a relação R de A em B, que está apresentado no gráfico. Então, aqui eu tenho A1, aqui A1. Aí tenho A4, aqui, cadê o A4? Está bem aqui, ó. A4. Temos B3. Cadê o B3? Está bem aqui, ó. C3, está bem aqui, ó. C3, está bem aqui, ó. Cadê? Bem aqui, ó. C3, não tem C3. Se não tem C3, a gente vai ver exatamente o que acontece. Então, A1, B3, C4 e A3. O B, 1A, 4A, 3B, C2. O C, R, A1, B3, C4. E o R, da letra D, A1, A4, B3 e C2. O que ele pede aqui? Ó, dados os conjuntos ali, podemos construir a relação R de A em B, que está representada. Então, aqui nós construímos as relações que está representado. Quem é? A com 1, está bem aqui, ó. B com 3, está bem aqui, B com 3, ó. C com 3, está bem aqui, ó. Cadê, meu Deus? C com 3, não tem. Se não tem, agora eu tenho A com 4. Onde é que tem A com 4? Vamos ver aqui, ó. Está bem aqui, ó. A com 4. Tem mais. Só isso, né? Nesse caso, ele fez a relação A, B, C, D. Umas não vai servir e outras vão servir. Então, quem que vai servir aqui, ó? O A com 1, o B com 3, o C com 4 tem? Não tem aqui, ó. C com 4 tem C com 3, então isso aqui não serve. Agora A com 3 serve, então o C com 4 não serve. Se fosse uma pergunta, isso aqui estaria errado. Tá ok? No caso, na outra, na letra B, 1 com A pode ser? Pode. 2 não tem com ninguém, ó. Tem 3 com B, ó. E tem 4 com A. Tem 4 com A, tem bem aqui, ó. Agora tem o C com 2, mas aqui não tem, logo não serve. O outro, A com 1 tem, B com 3 tem, C com 2 não tem. Na letra D, A com 1, A com 4, tá certo? B com 3 e C com 2. Também não serve, porque sempre tem um que não está nesta relação. Portanto, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula a gente volta com mais exercícios, ok? Muito obrigado e até a próxima.